sejam bem-vindos à nossa aula em que vamos criar o nosso dashboard diretamente no Power BI Desktop. Nessa aula, eu vou explicar para vocês como criar cada visualização e montar um layout definitivo ali no Power BI Desktop. Então, para você iniciar um projeto no Power BI, primeiro você deve definir um tema, e aqui o tema é finanças pessoais. Segundo, você precisa ter acesso aos dados, e aqui nós já fizemos a importação dos dados da planilha do Excel, de receitas e despesas, e fizemos todo o tratamento necessário. Ali os dados já estavam sem nenhuma inconsistência, sem nenhum erro. E já concluímos essa parte de limpeza e tratamento dos dados também. E depois a gente precisa fazer perguntas. O que você gostaria de saber sobre os dados que você tem acesso? E aí que chega a questão de, em relação a finanças pessoais, eu quero saber o meu total de receitas, a total de despesas, o saldo do período. Eu gostaria de saber de total de despesas, eh, no ano barra mês, por exemplo. Eu gostaria de saber o valor, das despesas por categoria. Então são visualizações que nós vamos criar para conseguir, responder todas essas perguntas, tá certo? Então já vou compartilhar a tela com vocês e vamos dar início à criação do nosso dashboard. Já estou compartilhando a tela com vocês, lembrando que esse é o arquivo que nós trabalhamos na aula anterior, onde nós temos três tabelas, uma que é a tabela calendário, a tabela de despesas e a tabela de receitas, tá? O que eu gostaria de entrar em um assunto, um ponto muito importante aqui agora, é a questão da conexão entre essas tabelas, ou seja, o relacionamento. Então, aqui no menu da lateral à esquerda, vamos selecionar em exibição de modelo. Eu vou apenas minimizar essas colunas e agora sim eu consigo visualizar as três tabelas do nosso projeto de finanças pessoais. Eu vou fazer um relacionamento, pessoal, vamos fazer um relacionamento com a tabela calendário no campo data. Então, veja que eu tenho data tanto na tabela de despesas como na tabela de receitas. Então, nesse momento, nós vamos segurar, clica, segura e arrasta a coluna de data e solta em cima da coluna data, em cima da tabela calendário. Automaticamente vai abrir essa janela falando novo relacionamento. E no primeiro momento eu tenho aqui as tabelas que eu quero relacionar, já está marcada a tabela de despesas, e a coluna data está marcada em cinza, porque essa é a coluna em que eu vou fazer a ligação. Para fazer a união, né, a ligação entre as tabelas, eu preciso de colunas idênticas. Então, eu tenho aqui uma coluna de data com a coluna de data também da nossa tabela calendário, ok? O ponto aqui de cardinalidade, automaticamente o Power BI já identifica e já deixa marcado. Aqui está muitos para um. E a direção do filtro cruzado aqui está como único, mas eu gosto de deixar com ambos. Foi a única opção que eu alterei aqui. E vamos selecionar salvar. Com isso, o Power BI criou essa linha, que é o relacionamento, que é a ligação entre essas duas tabelas. Agora vamos criar um relacionamento de calendário para receitas. Outra forma de criar é clicando na opção aqui acima que se chama gerenciar relações. Veja que eu já tenho um relacionamento aqui de despesas para calendário e também tem a opção automática aqui, ó, detectar automaticamente. Ele não encontrou nenhum novo relacionamento, mas a gente vai criar aqui manualmente. Selecione novo relacionamento e vamos marcar aqui a receita, tabela de receitas, e aqui a tabela calendário. Vamos selecionar a coluna e veja que o Power BI aqui trouxe um para muitos, mas a gente sabe que na tabela de receitas essas datas se repetem e vamos ajustar aqui para muitos para um, porque na tabela calendário as datas não se repetem, então um do lado da calendário. E vamos selecionar salvar. Criamos os dois relacionamentos.
E por último, close, fechar. Agora sim, nós temos os dois relacionamentos ativados aqui no nosso dashboard. Vamos voltar para a exibição do relatório e já vou iniciar a criação do nosso dashboard. No primeiro momento, eu vou trazer uma imagem de logo, que é a minha marca. Então, no menu superior, eu vou clicar no botão Inserir e Imagem. Já na minha pasta, na área de trabalho, que se chama Power BI, eu já tenho aqui a minha logo e vou selecionar e abrir. Vou ajustar aqui a minha logo no canto superior à esquerda. Já ajustei aqui a imagem. E agora, pessoal, vou incluir alguns filtros. Eu gostaria de visualizar filtros por mês, por ano, por categoria. E nós temos aqui no menu de visualizações a opção de segmentação de dados. É com ele que eu consigo colocar o filtro. Então, selecionei. Na quinta fileira, terceira opção, segmentação de dados. O primeiro filtro que eu vou colocar é de ano. Então, na nossa tabela calendário, eu vou selecionar ano e vou posicionar aqui na parte superior do nosso gráfico. Só que eu não quero que o ano apareça nesse formato, entre dois números. Para mudar esse visual, é necessário selecionar o pincel de formatação, que é formatar seu visual. E já na primeira opção de configurações, nós temos as opções de estilo. E vou selecionar aqui o estilo suspenso. E vou ajustar ano aqui no estilo suspenso. Quando eu selecionar, eu consigo visualizar todos os anos da tabela calendário. O próximo filtro que eu vou incluir aqui será o filtro de mês. Também na quinta fileira, terceira opção, vou selecionar em segmentação de dados e na tabela calendário vou selecionar aqui mês. Na verdade, vou selecionar nome do mês e já vou formatar para apresentar aqui no pincel de formatação o estilo de bloco. E assim eu consigo visualizar os meses de janeiro a dezembro formatado nos blocos. Aí veja, pessoal, que eu vou até ampliar aqui para que vocês possam visualizar que os meses estão organizados em ordem alfabética, começando em abril, agosto, e nós precisamos ajustar isso daqui, né? A coluna nome do mês. Então, o que eu vou fazer? Muita atenção. Aqui na coluna calendário, vamos selecionar no campo nome do mês. Marquei e vai ficar com essa cor cinza, com essa cor mais escura. E no menu superior, temos uma opção que se chama classificar coluna por. Ao selecionar, eu vou marcar aqui mês. Dessa forma, eu vou classificar o nome do mês pela coluna mês. Essa coluna mês, ela vai do número 1 até o número 12. Então, eu consigo classificar de acordo com os números de cada mês. Agora sim, o nosso menu está classificado de janeiro até dezembro. O próximo filtro também de segmentação de dados, nós vamos incluir as categorias das despesas. E também vou na opção formatar seu visual e escolher as configurações no estilo de bloco. Vou ajustar para que todas
opções do menu apareçam aqui na lateral à esquerda. Vou criar uma tabela para trazer todas as despesas e os valores. Então, no menu de visualizações, a tabela está na quinta fileira, quarta opção. Então, selecionei aqui tabela e vou colocar aqui despesas e valor da nossa tabela de despesas. Ao clicar nesse quadrado à frente de cada nome de cada campo, automaticamente os campos são preenchidos aqui nessa parte de coluna, que vai aparecer aqui na nossa tabela de despesas. Veja que o valor das despesas, elas aparecem sem aquele ponto de separador de milhares. Então, como eu faço para ajustar? Vou selecionar o campo valor e no menu superior vamos selecionar essa vírgula, que significa exibir valores como separadores de milhares. Agora sim, eu tenho 1.067 e por aí por diante. Da mesma forma, vou selecionar aqui valor das receitas, ficou marcadinho em cinza, e vou selecionar ali a vírgula para quando eu for utilizar já ter o separador de milhares. Uma coisa também, pessoal, que eu posso colocar, ó, selecionei aqui valor da tabela de despesas, é o R cifrão, né? Então, aqui no menu superior, onde tem esse S, né, do dólar, eu vou selecionar na seta e vou deslizando aqui na barra de rolagem até achar o R cifrão da nossa moeda aqui no Brasil, que é o real. Então, vamos deslizar e até encontrar o R cifrão com muita calma. E encontrei aqui R cifrão português Brasil, vou selecionar. E uma vez selecionado, vai ficar nessa parte superior que se chama usado recentemente. Então, agora sim eu consigo mostrar os valores em reais. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar esse nome que na tabela, que está apresentando assim, soma de valor. Então, eu vou selecionar a tabela e na opção de valores, vou selecionar duas vezes aqui, ó. E automaticamente eu consigo editar e vou retirar e deixar só o nome valor. Despesas e valor. Nesse menu, pessoal, vou tirar esse nome categoria. Como que eu faço? Selecionei o menu do filtro de segmentação de dados e no pincel de formatação existe aqui a opção que se chama cabeçalho de segmentação. Desmarquei, sumiu lá aquele cabeçalho. Se eu marcar, ele volta lá o cabeçalho, que é o nome do campo. Então, nós vamos deixar desmarcar. Mesma coisa eu posso fazer para esse filtro do nome do mês, porque já está bem claro, bem notório e evidente de que aqui é um filtro de mês. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é formatar essa tabela. Então, aqui ao selecionar o pincel de formatar seu visual, na primeira opção existe os estilos, em pré-definições de estilos. E aí vamos selecionar aqui, por exemplo, cabeçalho negrito. E aí vocês podem ir selecionando e escolher aqui a opção que melhor se adequa aí ao seu negócio, ao seu trabalho. Selecionei aqui alternando linhas, onde eu consigo ver o cabeçalho negrito, o total lá em negrito também, e aqui alternando entre uma linha branca e cinza.
Vamos criar aqui cartões para mostrar os totais de receita e despesa e um cartão para mostrar aí o saldo, ok? Então, o cartão, ele é um visual que está aqui para mim, na quarta coluna, última, última posição. Eu vou ajustar aqui na parte superior e eu vou selecionar a opção de receitas. Vamos começar com receitas. Na verdade, aqui, valor da tabela de receitas. E ele trouxe aqui. É importante a gente deixar pelo menos um filtro marcado para a gente conseguir visualizar a receita. Um ano e um mês marcado. Então, é importante a gente formatar esse cartão para apresentar um título ou até mesmo aqui no rótulo, valor que é receita, total de receita. Então, vou selecionar aqui o pincel, valor do balão. Aqui eu posso alterar a cor, a fonte, vamos manter. E no rótulo de categoria, também a gente pode alterar a cor e a fonte, caso seja do nosso interesse. Vamos manter o tamanho e aqui na opção geral, vamos ativar o título e desativar o rótulo de categorias aqui na primeira opção. Porque, em geral, no título, nós vamos digitar aqui total de receitas. O título vamos deixar centralizado e em negrito, mantendo aí o mesmo tamanho. Outra coisa, pessoal, esse valor da receita está abreviado, né? Ele agrupou aqui 13 mil, mas a gente pode pedir para ele mostrar o valor por extenso. É 13 ponto alguma coisa, sendo que ele arredondou, pode ser até um pouquinho menos. Então, vamos selecionar o campo valor, entendeu? E para isso, nós vamos selecionar no menu visual e aqui embaixo em exibir unidades está automático e nós vamos marcar nenhum. Dessa forma, ele mostrou o valor por inteiro e aí vamos selecionar aqui a opção para mostrar com um valor de milhares. Então, nosso cartão de receita já está pronto. Vou formatar a cor. Toda receita a gente espera que seja um valor positivo. Então, vamos mudar a cor para verde. Aqui na opção Efeitos, tela de fundo, vamos em mais opções e selecionar aqui uma cor verde bem clarinha. A gente pode até trazer um verde mais discreto aqui, mais pastel. Ok. E agora, pessoal, vamos criar um outro cartão para fazer o total de despesas. Então, vou selecionar na coluna de visualizações em cartão. Ele apareceu bem grande aqui, vou só ajustar e trazer para a parte superior. E na tabela de despesas, eu vou selecionar valor. Ele já trouxe até com R cifrão, né? Vou selecionar mais uma vez, pessoal, aqui o nosso cartão e mais uma vez o valor na tabela de receitas. E vou colocar aqui o R cifrão, já está na primeira opção de usados recentemente.
Ele não alterou, mas vamos fazer de novo. Vamos criar aqui o cartão e agora ele foi. E o valor do balão é nenhum. Agora sim. Power BI, às vezes a gente tem que refazer alguma coisa. O que que eu vou fazer aqui, pessoal, que nós fizemos em formatar seu visual? Vamos retirar o rótulo de categoria, só para refazer esse cartão aqui das despesas, receitas. E no geral, vamos ativar o título e incluir o texto total de receitas. E vamos alterar a cor aqui em efeitos. Vamos incluir a cor do fundo, esse verde pastel. O nosso título, vamos deixar centralizado. A mesma coisa vamos fazer com o total de receitas. No menu superior do visual, vamos desativar o rótulo de categoria. E no menu superior de geral, vamos ativar o título. E vamos digitar total de despesas. Que vai ter o título centralizado. E aqui em efeitos, vamos mudar a tela de fundo para uma cor azul. Vamos colocar uma cor aqui vermelha. E você pode escolher a cor da sua preferência. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vou selecionar o cartão de total de despesas, vou colocar Ctrl C e Ctrl V. E dessa forma eu copiei a mesma formatação e vou colocar aqui ao lado para trazer um cálculo que se chama saldo. Saldo do período. Selecionei esse cartão e vou retirar da parte de campos a soma dos valores. E para eu colocar o saldo, o que que é o saldo, pessoal? É o valor da receita menos as despesas, certo? Para isso, a gente vai precisar criar uma medida. E essa medida eu vou criar aqui na tabela de despesas, mas poderia ser qualquer outra, tá? Então, selecionei a tabela de despesas e no menu superior vamos selecionar em nova medida o desenho dessa calculadora. Com a medida, a gente vai criar um cálculo, que no caso aqui é o total, saldo total. Vou ampliar aqui a barra de fórmulas e vou chamar de saldo do período. É igual. E aí eu vou pegar o valor, pessoal, o valor. Eu vou ter que fazer uma soma de valor. Some tudo de valor da tabela de receitas. Fecha parênteses, menos. Vai ser um cálculo bem simples. Some tudo de valor da tabela de despesas. E fecha parênteses. Essa é a nossa fórmula. Saldo do período é igual à soma das receitas menos a soma das despesas. Enter. Criamos a nossa medida. Vou fechar aqui a medida e veja que a medida ela aparece aqui dentro da nossa tabela de despesas e com o cartão selecionado eu vou marcar e deixar aqui e preencheu aqui a nossa o nosso visual, que é o cartão. Vou ajustar esse valor, né? Eu selecionei aqui o saldo, a medida,
e vou acrescentar a vírgula para separar os milhares e vou acrescentar o R cifrão para apresentar com os valores em reais. Podemos até mudar a cor de um desses cartões, né? A despesas, eu vou decidir mudar a cor do cartão de despesas. Vou selecionar o pincel, em geral, efeitos, e na cor eu vou deixar um azul. Vou colocar aqui esse azul bem clarinho. E esse último cartão a gente precisa alterar o título. Aqui está com total de despesas, porque nós fizemos uma cópia. E o correto é saldo do período. Então, com o cartão selecionado, nós vamos clicar aqui em Geral, Título e alterar o título para saldo do período. E todo mundo quer o saldo positivo, né, pessoal? Então, já criamos aqui o nosso cartão. À medida que a gente for trabalhando com os filtros, a gente vai conseguir visualizar em cada ano, em cada mês, qual foi o total da receita, das despesas e o saldo do período. E à medida que a gente vai trabalhando com os filtros, também vai alterando aqui na nossa tabela de despesas, que confere, né, o cartão, o valor do cartão confere com o valor aqui ao final. Vamos criar os próximos visuais. Vou criar um gráfico de pizza para trazer o total de despesas pelo total de receitas, né? E vamos renomear esse campo para ficar mais claro, porque ficou assim, soma de valor, né? Primeiro eu trouxe, ao posicionar o mouse, é possível visualizar de qual tabela é esse campo. Então a gente vê ali, ó, soma de despesas e entre chaves o valor. Então, essa daqui a gente está falando de despesas. Então, vou renomear para colocar total de despesas. Basta clicar duas vezes e digitar total de despesas. E já o campo de baixo, vou clicar duas vezes e duas vezes mais uma vez para colocar total de receitas. À medida que eu for selecionando, o filtro também vou alterando aqui no nosso gráfico o visual. Vamos alterar o título, total de despesas e total de receitas. Total de despesas e receitas. Vamos alterar para ficar dessa forma. Vamos selecionar o pincel, formatar seu visual e, em geral, título. Vamos renomear total de despesas e receitas. Vou deixar centralizado. E a parte essa parte da legenda, a gente também pode mudar a posição. Só vou encontrar aqui para vocês, no menu superior visual, legenda, posição. A gente pode deixar na parte superior, centralizado. Eu vou selecionar aqui inferior centralizado e você escolhe aí qual a posição para a sua tabela para o seu gráfico de pizza. Agora eu vou criar um gráfico de barras para trazer o total de receitas e despesas por mês. Eu vou selecionar da nossa tabela calendário o mês, nome do mês, que vai ficar aqui no eixo X, e no eixo Y vamos colocar os valores de despesas e os valores de receitas. E vou renomear, tá bom? Essa primeira, vou chamar só de despesas.
porque é da nossa tabela de despesas. E a segunda opção aqui no eixo Y, ao posicionar o mouse, você consegue visualizar que o Power BI está fazendo a soma de receitas, valores. Então, eu vou marcar duas vezes e renomear para receita. Receitas. E aí a legenda está mostrando em azul claro, despesas, em azul escuro, as receitas. E aí, pessoal, se eu desmarcar aqui todas as opções, eu consigo visualizar todas as barras. E se eu selecionar um mês, ele vai mostrar o mês que eu estou marcando. Mas eu posso falar para o Power BI, não quero que esse filtro altere esse visual, porque eu quero visualizar todos os meses. É possível fazer isso? Sim. Como que eu faço? Eu vou marcar esse visual aqui do filtro de mês. E no menu superior, vamos selecionar um formato. E na primeira opção, editar interações, eu vou marcar. Automaticamente vai habilitar em cada um dos visuais a opção de nenhum, que é esse círculo com uma barra, e a opção de um desenho de um filtro, para que ele possa filtrar e interagir. Então, com esse filtro de mês selecionado, eu vou dizer toda vez que eu apertar esse mês, nenhum no gráfico de barras. Vamos testar? Agora sim, eu estou marcando os meses e ele não vai filtrar o gráfico de barra. E isso vale para todos os visuais que você não queira que um determinado filtro interfira no outro, tá certo? Vou desativar aqui, ó, editar interações e pronto, já está valendo o filtro para os visuais, com exceção do gráfico de barras. Vamos renomear esse título. No menu de visualizações, vamos selecionar formatar seu visual. Em geral, título, despesas e receitas por mês. Vamos centralizar o título. Pronto. Uma coisa que fica legal a gente colocar é um efeito sombra. Aqui em formatar seu visual, na parte de geral, tem aqui efeitos. Tanto a gente pode colocar a tela de fundo, fronteira do visual, que seria uma linha, uma borda, como a sombra. Aí ele dá esse efeito 3D e você também pode alterar a sombra de posição. E eu vou selecionar a sombra aqui para esses dois visuais. Vou só suspender aqui um pouquinho. E já tenho aqui esses dois gráficos. Posso colocar a sombra para o cartão? Sim, vamos aproveitar. Selecionei o cartão, formatar seu visual, geral, efeitos. E aqui embaixo eu vou ativar a sombra. Seleciono o outro cartão, também ativo a sombra. E por último, no cartão do saldo, também ativei a sombra. A gente também pode fazer isso para a tabela, né? Colocar uma sombra aqui na tabela. Formatar seu visual, geral, efeitos e sombra. Por que não colocar também no filtro de mês, de ano e no filtro aqui por categorias? Basta ajustar para a gente conseguir visualizar a sombra. Tem como colocar a sombra na logo? Tem. Coloquei aqui na logo também a sombra. A gente pode até ajustar para ficar no mesmo padrão aqui. Tá certo? Vou criar um gráfico de rosca para mostrar o saldo e a receita. Então, eu vou incluir aqui o saldo do período e a receita
Valor, selecionei aqui o valor da tabela de receita, que eu vou alterar aqui e vou colocar o nome de receita. E a legenda eu vou ajustar para que apareça na parte inferior. Então, em formatar seu visual, legenda, posição, vou selecionar inferior central. E aí eu consigo visualizar o saldo do período em azul claro e a receita. E a gente poderia colocar também as despesas, caso fosse do interesse. Vamos acrescentar aqui as despesas, onde eu selecionei valor da tabela de despesas e automaticamente o Power BI incluiu no campo de valores e eu vou alterar esse soma de valores para despesas. Vamos alterar o título, formatar seu visual, gerar o título. Saldo do período, receita e despesas. O nome está ótimo, vou deixar apenas centralizado. Vamos criar mais dois visuais, um para trazer aqui a categoria e os valores dessas despesas por categoria. Eu vou renomear e colocar aqui despesas de cada categoria. Esse visual faltou só acrescentar aqui a sombra, vocês lembram onde é? Pincel, formatar seu visual, geral, efeitos e sombra. A mesma coisa eu vou fazer para a tabela, acrescentando aqui a sombra. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho esse gráfico. Porque eu vou incluir outro visual aqui, que é um trimap. E no trimap eu vou incluir aqui o valor por categorias das despesas. Então, aqui no trimap eu tenho todas as minhas despesas por categoria. E também vai funcionar aqui ao selecionar cada uma desse filtro de categoria. Vou marcar o trimap no pincel de formatar seu visual. Vou incluir o rótulo de dados, onde eu consigo visualizar os valores também dentro de cada caixinha. E no geral, o título vamos mudar. Nós estamos falando de despesas, valores das despesas. Então, vou colocar despesas por categoria. Esse vai ser o título e vou deixar centralizado. Faltou apenas incluir a sombra. Aqui em geral, efeitos, vou selecionar sombra. Lembrando, pessoal, que cada um desse visual a gente consegue ajustar e exibir no modo foco, que é um tamanho um pouquinho maior. Ao posicionar o mouse, tem esses três pontinhos e também tem a opção modo foco. E vou selecionar. Com isso, eu consigo ver o valor no tamanho, né? O visual no tamanho de tela cheia. E ao posicionar o mouse, eu consigo ver aqui qual foi a minha maior despesa, que é com imóvel, e a menor despesa, que é com transporte. Com isso, concluímos aqui a criação do nosso dashboard em Power BI. Eu vou salvar esse projeto
Mais uma vez, vou aqui no menu superior, Arquivo, Salvar como. Vou mostrar para vocês aqui embaixo, ao procurar esse dispositivo, porque é aqui que eu consigo escolher a pasta, né? Eu estou na pasta aqui na minha área de trabalho, Power BI, e é o nome de painel de finanças pessoais. Vou colocar aqui V2, que é a nossa segunda versão, e vou clicar em Salvar. Com isso, a gente finaliza a criação do nosso dashboard em Power BI e vamos seguir para o próximo vídeo para seguir com o último passo, que é a publicação. Até mais!